Boa noite, Júlio. Boa noite, Bia. Boa noite, seu Toninho. Boa noite, Bia. Boa noite, seu Toninho. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Márcio. Boa noite, Marta. Dona Sandrinha, boa noite. Tudo bem, Júlio? Tudo bem? Paulinha, boa noite. Boa noite. Oi, Júlio, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Gente, Boa noite, Tamar. Tudo bem, Tamar? estamos chegando. Fala, Rodrigo. 245. Boa noite, Alfio. Boa noite, Zé Roberto. Boa noite Ô, a José. todos. Bom. Já saiu. 245. Que pergunta? Sem Evangelho, Santos. Boa noite. Pergunta 625, Sandra. 625? Uhum. Isso. Tá, obrigada, Bia. Imagina. Boa noite, Soledad. Tudo bem? Oi. A partir do momento que ela desconfia do comigo, eu sinto que ela Oi, Neuzinha. Oi, Sandra. Tudo bem, querida? Beijão pra vocês, viu? Saudade de você. Ah, vim aqui tomar um café. Vamos lá tomar um café. Oi, Ana. Pulesse. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Bem aí? Como assim? Desliga, pô. Boa noite, gente. Só tô ligando o computador pra Cátia aqui agora, tá? Vamos. Oi, joia, Alfio. Peraí que eu já Oi, vou pro Rogério. celular, Boa peraí. noite. Boa noite. Por favor. Boa noite, Rô. Oi, Rogerinho. Boa noite, Sandra. Fala, Rogério. Pra mim é sempre De vaca. Viu, quem que tá recebendo do Itamar? Oi, Tamar. Que chato, hein? Querendo dar Acontece, né? Oi, Kátia. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Oi, Tudo bem, Bia? Valéria. Kátia. Tudo bem? Boa noite, Valéria. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, tudo bem? Cristiano? Beleza, Oi, graças a Valéria, Deus. Reinaldo. Oi, tudo bem? Eu achei que eu ia ficar com frio. Eu decidi entre dorminha. Dorminha. Sou uma dorminha, né, velho? Pessoal, a Aninha colocou aqui no chat que quem está assistindo a série do Kardec, que a gente anunciou a semana passada, né, Ana? Hoje tem mais um capítulo na TV Cultura, às 11 horas. E para quem perdeu, também pode encontrar no YouTube os capítulos dessa série de Kardec. Boa noite para quem está entrando. Prime Brasil, quem tem Sky ou outro, esse que tem por internet, ela Sim. passa também no Prime Brasil. Tá ótimo, obrigada, Itamar. Mais uma opção, então, aí, gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Davi. Boa noite, Dona Lúcia, Norma, Sheila.
Boa noite, Seu Antônio. Boa noite, Bia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, Luizão. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. É, Rodrigo. Oi, Lúcia. Como vai você, meu bem? Tudo bem, e você, querida? Tudo bem? Muito bem. Que saudades. Saudades também. Lúcia, oiê. Oi, Rodrigo, Neuzinha. Oi. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Oi, Joana, Cida, Fábio, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Boa noite. Rodrigão? Oi, boa noite, Andréia. Boa noite, Raquel, Márcio. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Kátia, tá chegando, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Kátia. Kátia. Boa noite, Márcia, Júlia. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Oi, lá. Júlia. Oi, Ju. Oi, Bia. Fala oi, Bia. Boa noite. Hoje a tela está aparecendo diferente aqui, ela está entretida na tela. Tá. Mas não terminou. Ainda não terminou. Rodrigo, mais uma vez. Olha lá, Rô. Tá vendo o Rô aqui? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Boa noite. Antônio, a mensagem de hoje do Evangelho é de Simeão. É o mesmo que encontrou Jesus no templo quando ele era bebê? Que bacana. Meus irmãos, boa noite a todos. Vamos iniciar então, mais uma vez. A gente pede que todos os participantes verifiquem aí e desliguem o microfone para que a gente possa iniciar a reunião. E lembrando de pôr uma água também para fluidificar, para a gente beber após a reunião. João, podemos começar. Maravilha. Prezados irmãs, irmãos, muita paz. Jesus nos abençoe. Os nossos propósitos nesta noite, né? De nós estudarmos o Evangelho e compreendê-lo, rogando a Ele forças para que nós possamos colocar em prática esses ensinamentos. E para preparar a nossa reunião, nosso irmão Toninho vai ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel Chico Xavier. Eu? Sim. Boa noite, prezados irmãos. Com muita alegria, estamos novamente, né? Em torno do Evangelho, do Livro dos Espíritos, enfim, em torno da realidade da vida, que Jesus nos trouxe através do Espiritismo. No livro Palavras de Vida Eterna, a lição na palavra e na ação. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo
na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Repetindo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E Emmanuel comenta: dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirmas-te cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência, a emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado. Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias. Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação. Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas. Sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição. Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar. Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos, entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro a fim de que estejas em virtude na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre, dos mestres. É indispensável estejamos realmente com Ele, para com Ele colaborar na construção da vida melhor. Emmanuel nos trouxe essa belíssima página, inspirada com toda certeza no próprio coração do Mestre, né? E pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, que vivia a mesma intensidade. E com essa página belíssima, intitulada Na Palavra e na Ação,
iniciamos a nossa reunião convidando a Kátia Simões para proferir a prece de abertura. Boa noite a todos. Queridos irmãos, vamos unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, em gratidão a Deus, a Mestre amado Jesus, aos mentores, amparadores espirituais e aos protetores que estão conosco nessa noite. Agradecendo as bênçãos do Evangelho no lar, esta oportunidade de estarmos reunidos nesta corrente de amor e de luz. Que essa luz leve paz e amor nas áreas de conflito, nas áreas de guerra, onde os irmãos passam por duras provas. Que essa luz seja direcionada a todos os governantes, que eles sejam iluminados pela força e pelo amor do Cristo para fazerem o melhor pelo povo. Que essa luz seja direcionada aos hospitais dos planos físico e espiritual, amparando a cada um dos irmãos que lá estão. Que esse bálsamo consolador leve luz a todos os irmãos que estão em asilos, orfanatos, aos irmãos sem lar. Que essas bênçãos iluminem todo o nosso planeta Terra e que possa alcançar a todos os lares, levando paz, amor e saúde a todos nós. E assim, Mestre, agradecidos, colocamos em Tuas mãos os trabalhos da noite. Que o Teu amor e a Tua luz nos envolva a todos. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Reconhece-se o cristão por suas obras. Simeão, Bordeaux, 1863. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Escutai estas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se em seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e fé. O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas quão poucos os colhem? A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso, a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já dão maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra
procurando o fruto de esperança que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando mau tempo. É em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas tomam secas aos seus pés. As mãos do homem tanto as trabalharam que acabaram por crestá-las. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda vereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai assim, como Cristo vô-lo deu, não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância, para alentar o viajor cansado, que deseja chegar ao seu destino. Não amontoeis, para guardá-los e deixá-los apodrecer sem servirem a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. É que há os assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não vos coloquei entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois, procurar os necessitados, conduzi-os sob as ramagens da árvore e partilhar com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse: e suas palavras não passarão. Os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que estás no céu. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai. Muita paz a todos. E do Livro dos Espíritos, a questão de hoje está no livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 1, a Lei Divina ou Natural, dentro do item Conhecimento da Lei Natural. A pergunta é a de número 625. Kardec pergunta aos espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta dos espíritos: vede Jesus. Comenta essa resposta. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino, e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Uns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes extraviaram-na pelos falsos princípios. Foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir as paixões e dominar os homens. Então, essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. Podemos iniciar os comentários, José. Muita paz a todos. Então, nós estamos vendo mais uma vez uma lição, do Evangelho segundo o Espiritismo, da mensagem do Cristo. Muitos chamados e poucos os escolhidos. Reconhece o cristão pelas suas obras. Essa lição aqui faz lembrar uma passagem do Chico, que estava uma polêmica aí há muito tempo, já eu pelo menos não tinha conhecimento de que Chico era a reencarnação de Kardec. Então, isso daí pensei que fosse, essa orientação fosse nova,
Mas parece que não, né? A orientação já vem vindo, ele já dando as indiretas dele, mas naquela sutilidade dele, naquele bom senso, né? Característico do Chico. E um dia chegaram para ele e perguntaram para ele, não se ele era a reencarnação do Chico, né? Mas perguntaram para ele se Kardec podia já ter reencarnado. Então a lição, a resposta dele, né? Muito inteligente, né? Olha, se ele reencarnou, ele vai ser reconhecido pelas suas obras. Mais uma vez, né? Como sempre, nós não nos demos conta, né? Pelo menos, acho que a maioria não deu conta de que ele era o próprio Kardec, né? Mais do que ele realizou de obra para o Cristo, acho que é difícil, né? É difícil. Existiram muitos missionários, muita gente que fez muita coisa, mas um trabalho como o dele, né? E a gente para refletir sobre essas lições, né? Sobre essa lição, principalmente, em particular, as lições do Evangelho, em particular essa lição que estamos estudando hoje, e a gente para pensar, né? Então, o Chico foi um missionário, ele veio para dar um impulso na doutrina espírita, né? Complementar tudo aquilo que ele tinha iniciado, e fez isso daí com honra ao mérito, né? Agora, e nós, por exemplo, né? O que nós podemos dar de contribuição, né? Para a construção desse mundo melhor, porque tudo que o Chico fez foi para melhorar o mundo, né? Com certeza melhorou muitas coisas, né? É lógico, dentro das limitações do homem, né? Dentro da capacidade do homem de se transformar, né? Mas muita coisa aconteceu de bom, e muitos fatos realmente vieram de encontro a essa melhora, né? Daí a gente para pensar, né? E nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus. Quer dizer, não é questão de dizer Senhor, Senhor, né? Eu posso dizer Senhor, Senhor, posso, mas desde que eu faça a vontade de Deus. Porque tem gente que fica só na palavra, né? Só no Senhor, Senhor, e reza, e faz, e fala, e não produz, não melhora em nada, né? Daí a gente fica pensando o que nós precisamos fazer para dar uma contribuição para o planeta Terra, em nome de Jesus, em nome de Deus, para que as coisas melhorem, né? Então, na lição de Emmanuel, né, que foi precedida dos comentários da lição do Evangelho, então ali tem algumas alternativas do que nós precisamos fazer, né? Então, porque a gente se preocupa muito em fazer alguma coisa para Deus, né? Então, isso daí há muito tempo. Então, constroem-se grandes construções, né, sólidas, né? Sendo que o Cristo falou, não vai sobrar pedra sobre pedra. O que irá sobrar? Somente aquilo que realmente faça parte da divindade, né? Então, qual que seria, por exemplo, a nossa participação? Nós, espíritos comuns, né? Qual que seria a nossa participação para vivenciar o Evangelho, né? Então, receber uma ofensa, por exemplo, e não se ofender, perdoar. Sofrer uma contrariedade, continuar confiando em Deus, procurar solucionar o problema, né? Não se desesperar, né? Tanto. Desespero faz parte da nossa fase evolutiva, mas não podemos entrar em pânico do jeito que nós entramos, né? Nós estamos assistindo isso com essa pandemia, nós estamos assistindo um pânico geral, sem precedentes, sem uma lógica das coisas. Precisamos entender a lógica de tudo. Ah, mas o problema é grave. É grave. Mas tem aqui a mensagem do Evangelho que nos consola, né? Nós precisamos fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição, para que nós possamos
colaborar com essa obra, né? Então os missionários vieram, além de vivenciarem todas essas condições que nós colocamos, né? Eles acabaram fazendo muito mais, que é dando um complemento das obras, né? Principalmente no contexto da evangelização, mudando, mostrando-nos, né, novos rumos do evangelho para nós seguirmos, né? E é o que nós precisamos fazer. Então, quantas situações aí que nós muitas vezes reclamamos, né? Às vezes até nos revoltamos, e é uma oportunidade que Deus está nos concedendo, né? Para que nós possamos dar a nossa cota de contribuição para o evangelho. Então precisamos pensar nisso. Que frutos que nós estamos dando, né? Que árvore que nós estamos sendo. Que fruto que nós estamos dando diante das adversidades que a vida muitas vezes nos oferece. Precisamos repensar isso daí e começar a agir para que possamos realmente estarmos construindo um mundo melhor, um mundo de paz e um mundo de amor. Que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe e nos ampare sempre. Então a gente começa a ler as lições do Evangelho, e como o Zé falou de Chico, que deixou tantas obras para nós, tantas obras importantes, esclarecedoras, mas se a gente perdesse essas obras pelo tempo e ficasse só o Evangelho e o Livro dos Espíritos, nós teríamos tudo o que necessitamos para a nossa reforma íntima, para o nosso trabalho, para o nosso chamamento ao trabalho. E não desprezando de maneira alguma todas as obras de Chico, que são fundamentais para a nossa evolução, para o nosso conhecimento, esclarecimento da doutrina espírita, do plano espiritual. Mas o Evangelho, sem dúvida nenhuma, e o Livro dos Espíritos trazem para nós tudo o que precisamos, todos os ensinamentos e alertas para a nossa reforma íntima, para a nossa mudança moral, nosso crescimento moral. Então, os verdadeiros cristãos se reconhecem pelas suas obras. Então, se a gente olhar para o espelho, para nós, nosso reflexo, quais são as obras que nós estamos fazendo? Quais são as obras que estamos deixando? Quais são os frutos que estamos deixando, como o Zé acabou de falar agora? E nós somos tão, em momento, né, pelo menos eu, né, às vezes acomodados, que a nossa vaidade, o nosso orgulho acaba deixando, abreviando, como diz o Evangelho, a gente acaba abreviando, cortando espaço, querendo encurtar caminho, a porta um pouco mais larga, é mais fácil de passar. Então não basta a gente simplesmente ajoelhar, fazer nossas orações que devem ser feitas e com muito amor e fé, mas tudo isso sem trabalho, sem obra, não vai adiantar de muito. É necessário trabalho. E nós sempre temos justificando a nossa falta de trabalho, falta de empenho, até muitas vezes a falta de vontade, por várias razões. Eu não tenho tempo, eu não consigo, minha casa, meu trabalho. Agora é a pandemia, então não posso, a pandemia existe, ela é real, ela é perigosa, mas não podemos nos acovardar. Não podemos ficar trancado em casa, até porque o vírus ele é invisível. Ele pode entrar em nossa casa mesmo sem sair de casa. Isso está mais do que comprovado. Agora, eu acredito e tenho muita fé nisso, que o trabalho em favor do próximo, o trabalho em favor do bem, o trabalho em nome de Jesus, pode ser uma da grande vacina que a gente precisa e necessita contra o vírus, contra o nosso egoísmo, contra a nossa vaidade. É necessário trabalho, mais do que nunca. Eu não sei se nós teremos outra oportunidade aqui na Terra, como provas e expiações, de retornar reencarnado. Ou seja,
O mundo está mudando, o planeta está mudando e vem mudando há algum tempo. Os livros dizem isso, o plano espiritual nos orienta a isso. Então precisamos agora, são muitos os chamados e poucos escolhidos. Então todos nós aqui somos chamados. Então vamos trabalhar, porque nós precisamos de trabalho em favor de Jesus. Como o Livro dos Espíritos diz, né, a Kardec da pergunta, o modelo que nós vamos seguir, Jesus. Ele só trabalhou para nós, trabalhou para o bem, só nos deu um exemplo. Ele não só ficou falando, ele ficou trabalhando em favor, ele deu prova viva disso. O Dr. Inácio sempre comenta nos seus livros que vale mais um irmão com vassoura na mão dentro de uma casa espírita, né? Podemos dizer isso, estender em outras religiões também, do que aqueles que estão numa tribuna, muitas vezes, falando palavras bonitas. É necessário trabalho, não só palavras. Então está na hora realmente da gente arregaçar as mangas e deixar a nossa contribuição com Jesus. A nossa contribuição deve ser essa, trabalho em favor do próximo. E a nossa casa, o LEC, o Lar Espírita Cristão, nos dá, como outras tem em nossa cidade também, mas vamos falar da nossa, que nós estamos ali trabalhando, nos dá a oportunidade diariamente, de segunda a domingo, de trabalho, de ser voluntário a um trabalho, a qualquer trabalho, está lá, a porta está aberta. Então não temos justificativa para não ir, a não ser realmente a nossa falta de fé, a nossa falta até de esperança. Como ali o Evangelho nos diz, né? A árvore da vida, que é isso, é a nossa esperança, a fé, o trabalho, o amor, a caridade ao próximo. Eu gostaria de encerrar só lendo uma poesia de Eurix Formiga, que foi psicografada por Carlos Bacelli. Então o título é Saliva Demais. Há muito irmão de ideal que não consegue avançar, pois vive marcando passo quase sempre no mesmo lugar. A questão, segundo creio, é a ausência de coragem. Deve fazer o que se deve, sobre a terrestre roupagem. Ante o tempo que não para, atravessa a encarnação, discutindo teorias, sem nada dispor em ação. Tal atitude comprova, entre preceitos amenos, de que, de onde a saliva demais, o suor sempre é de menos. Então, uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe e vamos arregaçar a manga para o nosso trabalho. Que assim seja. Muita paz a todos. Parabenizar o Rogério, não tinha ouvido ainda uma preleção dele, achei muito bacana. Parabéns, seu Rogério. Então vamos lá. O Espiritismo, a gente costuma dizer sempre, né? Ele é ciência, filosofia e religião. Kardec trazia para nós a ideia da ciência de observação, a filosofia com objetivos morais e o lado da consolação, que a gente chama de religião. A parte científica do Espiritismo talvez seria o grande diferencial dele, que é a parte da mediunidade, os esclarecimentos do lado de lá, a comprovação de que a vida continua, a prova de que a vida continua. A prova para mim vem de um jeito, a prova para você vem de outro, toca cada pessoa de uma forma. O lado de consolação é o que Cristo nos prometeu, através do conhecimento, da informação que o Espiritismo nos traz, nós nos sentimos consolados, porque nós temos a prova
científica, vamos dizer assim, e o entendimento de que a vida continua. A vida continua. Se a vida continua, eu sofro muito menos com uma perda. Não que eu não vá sofrer, eu sofro, né? Nosso coração não é de pedra. A gente sofre a ausência, mas a gente sofre menos. Porque a gente tem um entendimento, a gente tem um esclarecimento. Com a parte científica, nós nos apoiamos, fica mais fácil de ter fé. Aquilo que Kardec chama de fé raciocinada. E a parte filosófica com objetivos morais. Veja, a gente comenta muito aqui, tem comentado muito aqui, sobre a importância da nossa mudança, sobre a responsabilidade que nós devemos assumir pelas nossas atitudes, o nosso compromisso, o compromisso que devemos ter com Jesus. Kardec começou pela filosofia, ele começou pela base filosófica. Na verdade, para Kardec, até o finzinho, ele em nenhum momento citou religião. Ele falava ciência e filosofia. Ciência e filosofia. Por quê? Por conta da questão prática. O grande diferencial que nós podemos dar ao Espiritismo, ele nos trouxe como diferencial a mediunidade, a reencarnação, o entendimento. Mas a nossa participação, a nossa forma de contribuir com o Espiritismo é através da nossa mudança, do nosso melhoramento. Veja, até a questão da consolação é um ponto muito interessante. As cartas consoladoras de Chico, eu acho que é o grande marco do Espiritismo do Brasil, que fez acontecer tudo o que aconteceu, e a gente hoje tem o privilégio de estar aqui. Se a gente pega as cartas, inclusive elas são muitas vezes criticadas erroneamente por isso, mas elas seguiam meio que um padrão. Então tinha o padrão científico, na comprovação. Então ela dizia: mamãe, eu estou aqui com a tia tal, fala para a tia tal que eu estou bem, fala para o meu irmão. E usava o quê? Usava pontos íntimos. Para mim não era uma prova. Se eu leio aquela carta, eu falo, legal. Mas para aquela pessoa que recebia, falava a fundo. Porque aquela pessoa falava assim, só o meu filho falava assim, só ele poderia saber. Essa é a parte científica, a prova. Então vinha a parte da consolação. Estou vivo. Essa era a grande consolação. Imagina, né, receber uma carta dessa, que coisa maravilhosa. Mas, se eu focar só na ciência, só na parte científica, eu gosto da parte da mediunidade, o que vira? Vira circo. É o que tinha antes de Kardec. O pessoal cobrava ingresso, ia lá, via as mesas girando. A gente vê, nossa, você viu que bonita a psicografia, nossa, que cultura daquele espírito, como ele sabia daquilo. Ou até efeitos físicos. Mas é circo. É circo. Se a gente pegar só a parte consoladora, tem perigo até de virar dogmatismo, até uma espécie de obsessão. Imagina, quantas mães devem ter retornado tantas vezes lá no Chico para receber novas cartas? Porque só queria saber de novas cartas, queria comunicação. Mas a maior parte das pessoas recebiam uma carta só. Agora, mantendo o padrão dessas cartas, pelo menos todas que eu li, tinha sempre aquele ponto: mamãe, quando eu sentir a minha falta, abrace um necessitado, abrace um órfão, trabalhe no bem. Então, as cartas consoladoras traziam a prova, traziam a consolação e traziam o caminho,
o caminho daquela consolação fazer sentido, do porquê daquela consolação, que é a mesma que Cristo nos deu. Se a gente pegar as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, durante as bem-aventuranças, logo na sequência das bem-aventuranças, ele fala, sois o sal da terra. Ou seja, assuma a responsabilidade, brilhe, mostre, por exemplo. Aí sim, a consolação é real. Senão, ela é vaga. Então, por que é tão importante o nosso melhoramento? Porque essa é a contribuição que nós podemos dar para o Espiritismo. As pessoas vão nos observar e vão ver a diferença. E aí, para terminar, entrando no Evangelho, primeiro, ele diz, olha que interessante, espinheiros não dão uvas. Veja, o símbolo do Espiritismo é uma rama de uvas, uma parreira. E ele fala, espinheiros não dão uvas. O que espinhos fazem? Machucam, ferem quem está perto. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Espinhos ferem quem está perto, não dão uva. E no livro dos Espíritos, quem é o exemplo? Jesus. 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 E ele disse, é meu amigo todo aquele que faz o que eu faço. Então que nós possamos ser grandes amigos de Cristo. Muita paz a todos. Boa noite, pessoal. Muita paz a todos. Maravilhosas escolhas aleatórias da lição da noite. Interessante porque é um assunto que, ao meu ver, daria para conversarmos por muito tempo. Porque, na realidade, se buscarmos os fatos históricos já do cristianismo, vamos perceber que, no primeiro momento, até uma determinada situação, no século IV, a partir do momento em que Constantino traz para o Estado a condição espiritual da religião, ele tira o Cristo do Espírito e joga na matéria. Esse é o derradeiro momento dessa situação, porque isso já vinha acontecendo com antecedência. Se nós pegarmos aqui na lição sobre a nova era, existe uma citação de Fenelon aqui, espetacular. Fala assim, um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. E acontece, conforme nosso irmão Simeão apresenta na lição da noite, é que nós, homens, crestamos a árvore do Evangelho diante da nossa vontade. De lá para cá, com o advento do Espírito da Verdade, com o advento do Espiritismo, que busca, na sua essência, na sua origem, procurar compreender da melhor forma possível o que foi e o que é, na realidade, a mensagem de Jesus para todos nós. Sem o olhar dogmático ou sacerdotal de imposição daquilo que devemos fazer perante as religiões. Digo religiões
Porque se pegarmos no livro Emmanuel, se me permitem, ele fala o seguinte, Emmanuel é esse livro aqui, Religião e Religiões. O que se faz preciso em vossa época é estabelecer a diferença entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios, digna de todo o acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho misturadas com os elementos da terra em que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessidade da cooperação de nenhum homem. Pergunto a vocês, como que essa verdade brilhará para nós? Apesar do entendimento pleno de quem realmente somos. Deus não seria o bom Pai, o bom Criador, se não desse a todas as suas criaturas as oportunidades de aprendizado, de resgate, de tudo aquilo que faz a nossa aprendizado durante as nossas reencarnações. É interessante porque o capítulo da noite, ele se chama Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então quer dizer que Deus escolhe poucos os seus filhos? Não. Todos nós somos chamados. E escolhidos seremos tanto quanto consigamos aprender a verdadeira lei de Deus, na sua pureza e na sua beleza íntimas. Com o resgate que o corpo faz hoje do espírito, conforme os espíritos nos trouxeram, faz com que compreendamos que tudo aquilo que Jesus, como o Fábio falou do Sermão da Montanha, que tudo aquilo que Jesus nos prometeu no Sermão da Montanha seja possível. Porque sai fora da unicidade da minha reencarnação para que tenha a eternidade de aprendizado. E sem essa palavra divina, não seria possível fazer tudo aquilo que Jesus nos prometeu. Não uma promessa vã, mas uma promessa íntegra. Mas também ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para que possamos aprender esse caminho, temos que aprender as leis de Deus, na sua plenitude, na sua origem, não da forma com que tenhamos a cada um de nós, porque parece que cada um de nós pegamos o Cristo para avaliá-lo da nossa forma. Eu quero entender o Cristo da minha forma. Eu quero praticar a caridade da minha forma. Eu quero praticar o amor da minha forma. E Jesus só trouxe há 2000 anos a forma correta disso tudo. E sem esse resgate, sem esse aprendizado, sem esse estudo, né, de tudo que ele trouxe, não seria possível. Certa feita eu estava eu já comentei isso com alguns amigos, eu estava ali na biblioteca do centro e folheando alguns livros, né, porque enquanto as pessoas estavam ali, às vezes não dava para ler, mas então ia abrindo uma página, lendo e tal. E eu lembro que uma das lições que eu abri era, como foi dito, algo parecido hoje, né? Mais suor e menos saliva. Só que, infelizmente, eu fechei o livro porque alguém me chamou, afinal de contas, ali era meio, né? Assim, agitado, as pessoas sempre necessitando de alguma coisa para que a gente praticasse as nossas tarefas à noite.
E aí eu perdi, nunca mais encontrei. Mas eu acho que às vezes, né, poucas palavras dizem tudo. E como já foi dito, né, realmente a prática da nossa fé, ela realmente é o que importa. Agora temos que também, por sermos inteligentes e lógicos, pois assim fomos criados, também temos que entender que temos uma fé raciocinada, uma fé lógica, uma condução raciocinada, uma condução lógica, em que as coisas não sejam colocadas para nós de uma forma enfática, de uma forma sem propósito. Isso é a fé raciocinada que o Espiritismo nos convida. E como já disse, né, essa lição da noite seria termo de nós conversarmos por várias horas até. Seria talvez não, com certeza, um assunto bastante agradável para que nós pudéssemos discernir, conversarmos, né, e elevarmos o nosso pensamento, porque eu me recordo que um livro que chama Voltei, Frederico Figner, uma das situações que ele coloca em um evento que ele estava não muito agradável, que era o próprio funeral, ele fala que ele lembra das vibrações e das emanações que ele tinha, que ele percebia nas pessoas que estavam ali, dependendo do assunto que eles falavam, né, era a vibração e a luz que eles tinham naquele momento. Então, se lá é assim, eu acho que em todo lugar, né? Então, que para que nós permanecermos com o nosso coração acalentado por Jesus, devemos manter os nossos pensamentos da mais forma célere dentro dos seus ensinamentos, que são as verdadeiras precursoras da lei de Deus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e muita paz. Prezadas irmãs, irmãos, muita paz, Jesus nos abençoe. No Livro dos Espíritos, então, nós temos esta pergunta, né, de Kardec: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Os Espíritos são taxativos, né? Vede Jesus. Pronto. Então, nós temos o Cristo, nosso Senhor, governador espiritual da Terra, que veio à Terra, como o Irineu, né, no Fênelon diz, que Deus, na sua infinita misericórdia, né, permitiu, então, que Jesus viesse à Terra e plantasse esta grande árvore, que são os ensinamentos de Jesus, que é o Evangelho dele. Então, naquele momento, houve um clarão, um vivo clarão, como diz Fênelon. Houve um vivo clarão. Eu pediria, como que eram, após Jesus, né, essa árvore, ela esparramou sementes à sua volta, por toda a terra, e muitas igrejas, muitos agrupamentos surgiram. Como que eram esses agrupamentos? Vamos ver, né? Vou pedir permissão para ler um trechinho do livro Paulo Estevam, para que nós tenhamos uma ideia como que os cristãos se reuniam. Aliás, é recomendável que todos nós possamos ler sempre uma página dos livros, né, de Emmanuel, chamados romances, mas não tem nada de romance, é a verdadeira história do cristianismo. Então, Emmanuel diz assim, então ele está fazendo a narrativa quando Paulo chegou em uma das igrejas. Em torno da mesa rústica juntavam-se míseras criaturas da plebe, que ele sempre mantivera separada da sua esfera social. Mulheres analfabetas com criança ao colo, velhos pedreiros rudes, lavadeiras, que não conseguiam conjugar duas palavras certas, anciães de mãos trêmulas, amparando-se a cajados fortes, doentes, misérrimos,
que exibiam a marca de enfermidade dolorosa. A cerimônia parecia ainda mais simples que a de Simão Pedro e seus companheiros galileus. Ananias chefiava e presidia o ato, sentando-se à mesa, qual patriarca no seio da família, rogou as bênçãos de Jesus para a boa vontade de todos. Em seguida, fez a leitura dos ensinos de Jesus, respingando algumas sentenças do mestre divino nos pergaminhos esparsos. Depois de comentar a página lida, ilustrando-a com a exposição de fatos significativos do seu conhecimento ou da sua experiência pessoal, o velho discípulo do Evangelho deixava o lugar, percorria as filas e bancos e impunha as mãos sobre os doentes e necessitados. Seria o centro espírita de hoje? Comumente, segundo o hábito das primeiras células cristãs do primeiro século, ao comemorar as alegrias de Jesus, quando servia o repasto aos discípulos, fazia-se modesta distribuição de pães e água pura, em nome do Senhor. Então, vejamos, isso se repetiu, a gente deu Paulo Estevão, né? Se repetiu em muitos lugares onde Paulo ia, havia essas igrejas, comunidades cristãs. Dessa forma, uma mesa rústica, bancos simples e esse povo desvalido para ouvir os ensinamentos de Jesus. E depois era aplicado o passe. Então, vejamos, esses agrupamentos foram perseguidos durante 300 anos. 300 anos. Cristãos desceram ao circo e deram a vida. Por quê? Porque se reuniam em nome de Jesus para aprender, para colher os frutos desta árvore da vida, que até então estava intacta, né? Produzindo frutos maravilhosos. Mas, como não conseguiam matar todos os cristãos, porque quanto mais levavam ao circo, mais se convertiam, os poderosos da terra de Roma, né? Então, no ano 325, fizeram o primeiro concílio de Nicéia. Fizeram em Nicéia, né, o primeiro concílio, aonde tomaram a religião cristã como a religião do Estado. Então, o cristianismo, ele fez concessões ao paganismo e foram introduzidas práticas pagãs. Procissão, altar, vestimentas, hierarquia, sacramentos, e etc, etc, etc. Imagens, trocar as imagens dos deuses pelas imagens dos santos. Então, isso foi nós que fizemos, os homens. Aí começou a poda, né, dessa árvore, a mutilação da árvore do cristianismo. E ficou totalmente desfigurada. Ficou tão desfigurada que até o último século, vamos dizer assim, até nos dias de hoje, ainda se encontra bastante desfigurada, né? E que hoje a doutrina espírita ela vem para reconstruir aquele ambiente cristão. Mas vejam só, eu preciso comentar isso. O William falou que alguém levou, ou ele foi até a livraria, né, e lá ele leu uma mensagem, etc. Interessante essa questão, essa livraria tem alguma coisa, viu, Rogério? Se eu estou lendo. Hoje eu estava lá no centro, fui até a livraria, vi um livro sobre a mesa, esse livro aqui, de Leon Denis, Espiritismo e Cristianismo. Abri a página, capítulo 8, Decadência do Cristianismo.
Interessante. Aí eu fui ler o que Leão Denis disse. Vou pedir licença, são meia dúzia de linhas. O cristianismo tinha por missão recolher, explicar, difundir a doutrina de Jesus, dela fazendo o estatuto de uma sociedade melhor e mais feliz. Soube ela desempenhar esta grande tarefa? Julga-se a árvore pelos seus frutos, diz a Escritura. Reparai na árvore do cristianismo. Verga ela ao peso de frutos de amor e de esperança? Está perguntando, né? A árvore, indubitavelmente, conserva-se sempre gigantesca, mas na ramaria, quantos galhos não foram decepados, mutilados? Quantos outros não secaram, não ficaram infecundos? Então, esta árvore realmente ela quase que totalmente desfigurada. Quem leu aquele romance, aquela, melhor dizendo, a história, né, de João Batista Vianney, nós observamos lá que Deus, na sua infinita misericórdia, enviou João Batista Vianney, no século, acho que 17, não me lembro exatamente, mas próximo ali, né, para reavivar a fé cristã, que ninguém mais acreditava na igreja dos homens, né? Na igreja romana. E até hoje, a Europa, ninguém acredita. Outro dia o Marcelo comentou o seguinte, que um amigo dele traduziu um desses livros de Irmão José, que tem Jesus na capa. Quando terminou de traduzir o livro, o amigo dele falou assim: Marcelo, nós vamos tirar Jesus da capa. Nós precisamos editar esse livro aqui com uma árvore, alguma coisa. Como? Por quê? Porque se tiver Jesus na capa, não vai vender um livro na Europa, na Inglaterra. Então vejamos o estágio que a humanidade está, né? Como que nós estamos? Então, meus irmãos, de doutrina, né? Nós precisamos realmente cuidar desta árvore aqui no Brasil, que ela está reflorescendo, ela está crescendo, e certamente vai produzir muitos frutos, como diz no Evangelho, né? Como está dizendo aqui no Evangelho. Esta árvore, vamos cuidar dela, porque ainda vai produzir muitos frutos. Já está produzindo em nós, graças a Deus, né? Estamos, não que nós estamos fazendo tudo o que deveria fazer, mas estamos nos esforçando para errar o menos possível diante da vida, diante dos nossos trabalhos, das nossas tarefas, né? Então, que Jesus nos abençoe, que Ele nos auxilie para que nós possamos fazer tudo da melhor forma possível. Que Ele abençoe a todos nós. Prezados irmãos, Jesus nos ampare, e quanta felicidade, né? Pelos comentários diversificados de cada um, mas no mesmo núcleo, né? A mesma mensagem. Essa é a bênção do Evangelho, do Espiritismo. Então nos coloca dentro de um processo integral, né? Não temos como ir buscar, veio tudo, como nós temos que agir. Prezados irmãos, então nós temos hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, né? Muitos chamados e poucos escolhidos. Então, como sempre comentamos, a elaboração sublime, né, de Allan Kardec para cada capítulo,
do Evangelho segundo o Espiritismo, e sem dúvida a doutrina espírita não poderia deixar de apresentar o Evangelho na sua expressão verdadeira, né? Então, os 27 capítulos que Kardec enxugou, né? Sintetizou do Novo Testamento, tirando tudo aquilo que é folclórico, mas não traz a essência. Ele trouxe a essência. Ficou doente por causa disso, sempre comentando, né? Custou a saúde dele, esse trabalho, essa concentração. Então, nós temos aqui, iniciando a parábola da festa de núpcias, que ele coloca com seus comentários, a porta estreita, tudo dentro, né, da sequência. Os que dizem Senhor, Senhor, a quem muito foi dado, muito será pedido. Ele comenta todas essas questões, e essencialmente dentro da doutrina espírita. Depois as instruções dos espíritos: ao que tem se lhe dará, um espírito amigo, e a nossa de hoje reconhece-se o cristão pelas suas obras, de Simeão. Interessante, né, que nas instruções dos espíritos ele coloca muitos que se identificam, né, que foram mensagens recebidas por ele e depois selecionada para encaixar cada uma dentro do capítulo indicado. Então, quando as mensagens chegavam, ele não ia colocando, ele selecionava uma por uma. E quantas que chegavam? Centenas, milhares? E essa de hoje é de Simeão. Porque a gente precisa prestar atenção, né? Então, nós temos Santo Agostinho trazendo muitas mensagens, Hahnemann, Fenelon, e uns que não se identificavam, né? Um espírito amigo, um espírito israelita. Então, como que ele vivia, né, dentro dessa responsabilidade, que esse livro é um livro imortal, que vai ficar para sempre para nós. E colocou hoje Simeão. E essa mensagem foi recebida pela psicografia em Bordeaux. E ele colocou também que ele deixou de colocar o nome dos médiuns que receberam essas mensagens para evitar muitas complicações ainda, né? Então ele colocou só a mensagem e o espírito. Simeão. E essa figura, quem seria, né? Em 1864, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as mensagens recebidas nessa época, né? Então, qual foi esse trabalho? Eu nunca pensei assim, agora que vem vindo, né? Essa responsabilidade, porque a gente muito desanimado, né? Qualquer coisinha a gente já quer largar, quer colocar o ponto de vista da gente. E Kardec não fez nada disso. O ponto de vista era do Cristo. Então nós temos que pensar que recebemos esse patrimônio diretamente das alturas. E ele foi o intermediário. Então nós temos aqui Simeão. Então a gente precisa de vez em quando dar uma olhadinha, né? E cumprindo-se Lucas
segundo Lucas, o Evangelho. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, com respeito, né, o templo. Então tinha essa exigência, esse ritual. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo homem, aqui está todo macho, que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém, então um ritual, né? Eu acho tão sublime nesse caso aqui, né? Não esse nosso ritual imposto, né? Um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava com ele. Um médium, né? Que recebia as entidades superiores. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E fora informado a ele, né? Aqui está revelado pelo Espírito guia, por um mentor elevado, que ele não desencarnaria antes de ver o Cristo do Senhor. Eles estavam esperando. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Simeão, nonagenário praticamente, né? Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, é para sinal que é contraditado. Então, prezados irmãos, quero dizer, esse espírito, é esse aqui, que veio reviver dentro do espiritismo e trazendo a realidade da mensagem verdadeira do cristianismo, simbolizando uma árvore que pode dar muitos frutos, mas o cuidado que precisamos ter, porque nós mesmos podemos podar, como podamos, né? Como podamos. Então, prezados irmãos, nós vamos lembrar também que esse mesmo Espírito, no romance há 2000 anos, ele estava ali presente, que é essa época aqui, e divulgando o Evangelho já, porque ele já tinha conhecido
o seu verdadeiro representante, né? O seu verdadeiro divulgador, que é Jesus, e eles estavam sendo perseguidos terrivelmente. E tem uma passagem muito dolorosa que Emmanuel coloca, né, como se fosse um filme, né? O que esse espírito veio sofrer por defender a crença, né, na verdadeira vida, e como que era Jesus para todos nós. E o algoz Sulpício Tarquínio, que era um perseguidor dos cristãos, teve um desencarne doloroso devido à sua fúria contra o Evangelho, que certamente hoje já está redimido. Então, prezados irmãos, vamos, nesse momento que nós estamos vivendo de tanta aprovação, né, e tanto empenho da nossa parte, não esmorecer diante daquilo que nos é oferecido. Porque temos notado que ainda prevalece muito o nosso ponto de vista, né? Prevalece muito as nossas opiniões, né? E que muitas vezes não vacilamos em deixar de servir ao Cristo como deveríamos, né? Ainda impondo os nossos pontos de vista. Eu tenho uma anotação aqui, uma de Simeão, que é esse espírito, né, que veio na codificação assistir a Kardec, que é um espírito da época, né, do cristianismo primitivo, e veio então trazer as mensagens e assistir ao próprio codificador. Então imaginemos, por exemplo, a envergadura de Kardec. Nós sempre colocamos: nenhum espírito da codificação, nenhum espírito que esteve nessa obra, né, nesse momento da nossa existência no século XIX, nenhum espírito da codificação estava acima de Kardec. Ou estava no mesmo estágio ou abaixo, porque senão ele não teria condição de codificar. Então, imaginemos a envergadura, né, espiritual desse espírito. Então, prezados irmãos, para voltar então aos nossos dias, hoje é 13 de maio de 2021, né? Há 133 anos, os céus do Brasil estava engalanado. Luzes, espiritualidade presente. Foi assinada a Lei Áurea, 13 de maio de 1888. Quanto sacrifício, né? Quanto empenho do imperador Dom Pedro II para atingir essa data, esse evento. E consta que a princesa, então tudo arquitetado pelo plano espiritual, o imperador viajou, saiu e deixou a filha, né, no lugar. E consta que Isabel, a princesa, Chico dizia, ela reencarnou para assinar a Lei Áurea. A missão dela, se é isso que não podemos dizer, claro, né, foi assinar a Lei Áurea, tinha que ser ela. Foi a finalidade da encarnação dela. E no livro Brasil, Coração do Mundo, nesse capítulo, nós temos a narrativa de Humberto de Campos. E eu extraí um pequeno trecho
desse livro, em que ele diz assim: o generoso imperador é afastado do trono nos primeiros meses de 1888, sob a influência dos mentores invisíveis da pátria, voltando à regência à princesa Isabel, que já havia sancionado a lei benéfica de 1871, do ventre livre, né? Que veio aos poucos a libertação, porque os interesses eram muito fortes, né? Não só políticos, como econômicos. Praticamente, a economia estava baseada no braço escravo. No braço escravo. E continua Humberto de Campos. Sob a inspiração do grande mensageiro do Divino Mestre, a princesa imperial encarrega o senador João Alfredo de organizar novo ministério que veio a compor-se de espíritos nobilíssimos do tempo. Os abolicionistas compreendem que de chegar à possibilidade maravilhosa, e a 13 de maio de 1888 é apresentada à regente a proposta de lei para a imediata extinção do cativeiro, lei que Dona Isabel, cercada de entidades angélicas e misericordiosas, sanciona sem hesitar, com a nobre serenidade do seu coração de mulher. Nesse dia inesquecível, toda uma onda de claridades compassivas descia dos céus sobre as vastidões do norte e do sul da pátria do Evangelho. Ao Rio de Janeiro, afluem multidões de seres invisíveis que se associam às grandiosas solenidades da abolição. Junto do espírito magnânimo da princesa, permanece Ismael com a bênção de sua generosa e tocante alegria. Foi por isso que patrocínio, intuitivamente, no arrebatamento do seu júbilo, se arrastou de joelhos até aos pés da princesa piedosa e cristã. Por toda parte espalharam-se alegrias contagiosas e comunicativas esperanças. O marco divino da liberdade dos cativos erguia-se na estrada da civilização brasileira, sem a maré incendiária da metralha e do sangue. Será que isso não teria que ser colocado para as crianças? Para eles saberem realmente desde já. Porque o deboche é muito grande disso aqui, né? Que se comenta que é nosso isso, né? Desprezo, desacato. E agora, o que adiantou? O que resolveu isso? É o que sempre a gente ouve, né? E a gente não comenta. Comentava, pelo menos, né? Eu sempre lembro, né? Isso é criança de rua. Criança de rua. Como criança de rua? É, criança de rua.
Mas daí vem Emmanuel, vem o Espiritismo, né? Daí vem Emmanuel e diz assim: não agrave a luta da criança sem lar. É uma criança sem lar. Eu tenho que amparar. Não tem pai, não tem mãe, eu tenho que ser naquilo que eu posso. Então, as nossas expressões, né, tem que mudar o nosso pensamento, o nosso coração. Criança de rua, como criança de rua. Não agraves a luta da criança sem lar. Então, prezados irmãos, sempre o Espiritismo nos colocando. Estão falando do Brasil, coração do mundo, em essa homenagem à Princesa Isabel, a esse dia importantíssimo da nossa história, né? A assinatura da Lei Áurea. E nós estamos aqui podemos comentar sobre o coronavírus, né? Essa endemia, né, que está assolando o planeta, envolvendo todos os povos, todas as nações, nos convocando não para a fuga e para o temor, e sim para a coragem. Enfrentar essa situação com respeito, mas não deixar de colocar o nosso trabalho efetivo e diário no campo da doutrina, do estudo e como da prática da caridade, como pelo menos nós estamos procurando e tentando fazer. E que todos estão convidados, né? Que a nossa sopa continua diária, o nosso sábado continua com a assistência naquilo que é ao alcance de todos nós. Não vamos deixar, meus irmãos, de ter no coração esse ideal, porque reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. Que Jesus abençoe a todos aqueles que estão passando por uma provação mais áspera diante dessa endemia, com corações queridos enfrentando, né, esse assédio, muitos internados, requerendo mais cuidados. E Jesus abençoe e ampare todos eles. E para aqueles que trabalham na saúde, né, os enfermeiros, médicos, que se dedicam a amparar, Jesus os abençoe. E da nossa parte, que eles encontrem o conforto de estarem trabalhando, recebendo essa oportunidade. Muita paz, Jesus nos abençoe. Convidamos para a prece a Santa. Muita paz a todos. Alegria para nós. Queridos irmãos, ainda envolvidos na emoção desse encontro fraterno, onde pudemos mais uma vez ter a oportunidade do aprendizado da Boa Nova. Vamos todos juntos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, como motores do nosso sentido de agradecimento. Senhor Jesus, nesta noite em que o Senhor faz presença nos nossos lares, junto da sua equipe consoladora, de irmãos abnegados que nos socorrem, que nos amparam e que nos dão a intuição da vida, da esperança, do caminho a seguir. Queremos agradecer de todo o nosso coração. Queremos também, Jesus, agradecer
todos aqueles espíritos que nos precederam na nossa grande nação brasileira. Quantos corações abnegados, sob a sua orientação, nos envolveu na liberdade. E hoje, Mestre, queremos nos sentir também responsáveis pelo tempo que aqui estamos, pela oportunidade de estarmos encarnados nesse momento tão importante do nosso planeta e da nossa trajetória espiritual. Que possamos ser humildes, fraternos, solidários, que o nosso sentimento se estenda às nossas mãos para amparar e ajudar. Mestre Jesus, que a sua equipe possa visitar todos os lares das famílias que estão conectadas nesse Santo Evangelho, dando-nos o fortalecimento e a luz necessária para mais uma semana. Que a sua misericórdia nos alcance, Jesus, e que a tua luz nos ilumine hoje e sempre. Muita paz a todos. Assim seja. Vamos ler agora as mensagens recebidas hoje à noite. Liane, por favor. Boa noite, meus irmãos. Quero agradecer a oportunidade da reencarnação que tive na Terra, nessa cidade. Pude aprender tudo o que precisava para evoluir um tanto mais, a fim de retomar meu trabalho aqui na espiritualidade. Infelizmente, quando estamos na Terra, em muitos países, principalmente do Ocidente, a morte veio entre aspas. A transição para esse lugar é vista com grande tristeza ainda. Quando todos tiverem a noção de que quando deixamos o corpo da Terra, simplesmente significa que não mais precisamos aí habitar para evoluir e que é chegada a hora de voltar à verdadeira vida, a vida eterna. É na espiritualidade, ou seja, fora do corpo material, que é a verdadeira vida. Aí é apenas uma transição, um processo para desenvolver habilidades, sentimentos e até praticar ações que são possíveis durante a encarnação. Aprendais um pouco cada dia, praticai o bem, e quando chegar a hora da sua passagem, haverá de ter completado tanto quanto puder para retornar ainda melhor à espiritualidade. Orem e confiem sempre agindo no caminho do bem. Jesus os abençoe, um irmão em Cristo. Muita paz a todos. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite a todos, uma excelente semana. Fiquem com Deus e até a próxima reunião. Boa noite. Tchau, Bia. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, boa semana. Boa semana. Boa noite. Tchau, Boa noite. Boa noite, Antônio. Obrigado. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até sábado. Se Deus